Eu sou Meire Nogueira, vou ler o penúltimo capítulo do livro Foi por Você, de Ellen White. O título: Triunfo sobre a Morte. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de ser o corpo do querido mestre levado por mãos rudes e insensíveis soldados para ser sepultado no lugar de desonra. Não havia, porém, nenhum meio de evitá-lo, visto que não tinha nenhuma influência sobre Pilatos. Nessa situação angustiosa, os discípulos foram gentilmente auxiliados por José e Nicodemos. Esses homens eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos. Ambos eram homens abastados e de influência. Eles resolveram que o Salvador devia ser sepultado com as devidas honras. O José foi ter corajosamente com Pilatos e solicitou-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, depois de se haver informado de que Jesus estava realmente morto, cedeu ao pedido. Enquanto José foi ter com Pilatos, Nicodemos fez os preparativos para o sepultamento. Era comum, naquele tempo, embalsamar o corpo do morto com preciosos ungüentos e envolvê-los em um lençol de linho. Assim, Nicodemos trouxe cerca de 100 libras de um preparo de mirra e aloés para embalsamar o corpo do mestre. Era José possuidor de um sepulcro recentemente talhado em uma rocha viva, para si mesmo, mas foi então preparado para Jesus. Embalsamado o corpo com unguento, envolveram-no em um lençol de linho e o deitaram ali. Havia-se empregado o máximo cuidado na segurança do sepulcro, pondo-lhe à entrada uma grande pedra. Essa pedra foi selada com o selo romano, de modo a não poder ser removida sem violação do selo. Uma guarda formada por soldados romanos foi colocada junto ao sepulcro para vigiá-lo e não permitir que alguém viesse molestar o morto. As sentinelas revezavam-se constantemente, rondando uma enquanto outras descansavam no chão. Junto ao sepulcro havia, porém, ainda outra guarda, constituída de anjos poderosos tirados dos exércitos celestiais. Qualquer desses anjos era dotado de força suficiente para destruir todo o exército romano. A noite que precede a manhã do primeiro dia da semana passou lentamente, aproximando-se a hora mais escura que precede a alva. Do trono de Deus foi enviado um dos poderosos anjos. Seu rosto é reluzente como um relâmpago e as vestes brancas como a neve. Diante dele se dissipam as trevas e todo o céu é iluminado com o resplendor de sua glória. Os soldados adormecidos ergueram-se precipitados como um só homem, mirando espantados o céu aberto e a figura luminosa daquele que se aproximava. A terra tremeu e se contorceu à aproximação desse ente assombroso do mundo invisível. O anjo veio em cumprimento de gloriosa missão e, pela velocidade e força do seu voo, fez estremecer a terra como se fosse um terremoto. Os soldados e centuriões caíram como mortos. Outra falange fazia também a guarda à entrada do sepulcro. Esta era formada de espíritos maus. Cristo estava morto e Satanás, que presumia ter ainda o império da morte, reclamava-o como seu justo despojo. Os anjos de Satanás ali estavam para impedir
que poder algum lhe arrebatasse a Jesus. Mas, ao aproximar-se o emissário glorioso da parte de Deus, fugiram todos precipitados, abandonando o sepulcro. O anjo tomou a grande pedra, rolou-a como se fosse um pequeno seixo, e com um brado que fez estremecer a terra, exclamou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então, aquele que conquistara o poder sobre a morte e a sepultura saiu do sepulcro com um passo triunfante e proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. A hoste angélica curvou-se em adoração ao Redentor e saudou-o com hinos de louvor. Ao ressurgir, a terra estremeceu. Faiscaram raios e trovões, relâmpagos. Um terremoto havia assinalado o monte em que Jesus depôs sua vida. Outro assinalava a hora em que tornava a tomá-la triunfantemente. Satanás ficara furioso ao ver seus anjos debandarem diante do anjo celestial. Acariciava a esperança de que Cristo não tornaria a vida. Abandonou-a, porém, ao vê-lo ressurgir vencedor. Estava convencido, pois, de que seu reino teria fim e de que ele próprio havia de ser finalmente aniquilado.